orações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora. Aqui estamos nós unidos, com fé, com amor, com boa vontade. Quem quiser fechar os olhos à vontade, vamos mentalizar o horizonte iluminante. E bem no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas, e assim ele chama, ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós, junto ao Pai Celestial. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para malograr nossa doce, nossa agora, rever nossas consciências, atitudes, aqui, agindo assim, num futuro breve, vamos fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus, junto ao Pai Celestial, para cada um de nós. Corações acalentados, através do abraço amigo do hoje de guarda nesse momento, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo Daniel, que vai proferir a palestra desta manhã de domingo. Que assim seja. Com muita alegria que a gente está aqui nesse domingo de Páscoa, né? Que é essa oportunidade bendita, e eu estou um pouquinho afastado da casa, estou me recuperando na cirurgia que eu passei, mas graças a Deus, no merecimento, a gente está se recuperando bem, devagarinho a gente vai voltar às nossas atividades normais da casa, né? E a gente escolheu um tema muito difícil para a data que estamos vivenciando. Esse dia eu tive que ficar muito deitado, pessoal, vocês já dormiram de óculos? E aí, anteontem eu dormi de óculos e acabou quebrando. Então, se cair a lente, vocês podem ir, porque não deu tempo de trocar. Então, dormindo lento para palestra, né? Virei de lá, quebrou o óculos aqui no carro. Então, eu posso acontecer da lente cair, porque o óculos já está quebrado, não deu tempo de arrumar. Não tinha superbona em casa. Não, tá ótimo. O tema que a gente escolheu para a gente falar hoje um pouquinho é Brasil no coração crístico. Muito interessante. Esse mês de abril, essa fase que a gente passa agora, dessa transição do verão para o outono, para nós que chamamos de equinócio, né? Ele é muito simbólico, muito profundo. Por quê? Porque a gente começa uma fase de comemorações, né? Principalmente no calendário cristão, né? E culmina isso com a Páscoa, né? A gente passa depois do Carnaval, a Quaresma, né? Um momento assim muito delicado no campo espiritual também, né? E isso vem culminar com várias celebrações justamente sobre a passagem, os finalmente da passagem do Cristo na Terra. Então, o tema que a gente escolheu para
encabeçar essa palestra, é Brasil no Coração Crístico. Então nós vamos falar um pouquinho da Páscoa na visão cristã. A Páscoa em hebraico significa passagem. Para o cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo simbolizando vitória da vida sobre a morte, a renovação e a esperança. Celebra a libertação do pecado e uma vida eterna, e comemorado no primeiro domingo após a primavera, após a primeira lua cheia, do outono ou da primavera. Por que do outono ou da primavera? O que acontece? O planeta é dividido em dois hemisférios, né? Nós aqui habitamos o hemisfério sul. Então, para nós aqui nesse momento, nós vamos para o inverno. No hemisfério norte, eles entram na primavera, né? E como tudo começou mais pelo hemisfério norte, então esse calendário vem todo baseado nisso aí, que é o equinócio. Depois, em setembro, nós temos o solstício. Para os estudantes, um pouco mais a fundo aí de toda essa conotação, dessa simbologia magnética, metafísica, o pessoal entende mais isso aí, influência das luas. O primeiro signo do zodíaco de Ares começa agora nessa época, né? E aí vai. Então tem tudo, isso aí já vem de lá de trás, viu, pessoal? Então no hemisfério norte é a primavera e no hemisfério sul é o outono, que é o nosso caso. Este cálculo foi oficializado no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Os concílios foram que determinaram dentro do cristianismo, principalmente na religião católica, tudo que foi escolhido para ser seguido, né? Inclusive, infelizmente, tem muita coisa positiva que foi deixada de lado, mas não nos convém comentar isso hoje. Então, em 2026, o equinócio ocorreu em 20 de março, significando as origens para os cristãos, a celebração de Jesus, a ressurreição do Cristo, ao terceiro dia após a crucificação da Sexta-feira Santa, marcando a passagem da morte pela vida. De sexta-feira para cá, nós estamos no terceiro dia hoje comemorando a Páscoa. Diga-se de passagem, em hebraico nós dizemos passagem, né? Então, para os judeus, comemora-se a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, liderado por Moisés. Lembra? Os 40 anos caminhando lá no Egito, em roda, atrás do próprio arco, e não achava caminho. É outra simbologia, assunto para outra palestra, mas só para a gente recapitular. Nas religiões pagãs é associada a celebração da primavera no hemisfério norte, que significa o renascimento da natureza. E isso está ligado, às religiões pagãs, pessoal, vem das religiões que tinham os panteões. O que eram os panteões? Aquela coletividade de Deus. A Índia ainda vive dos panteões indianos. O Egito, até a encarnação de Equinato, faraó, 1500 anos antes de Jesus, também existiu o panteão egípcio, né? A deusa Mate, Nefertiti, Deus Horus, Deus, né? Tudo isso aí, essas divindades egípcias. Beleza, aí o que aconteceu? A encarnação do faraó menino, 1500 anos antes de Cristo, ele falou, não, calma lá, peraí, Deus é um só. A maior expressão que nós temos para a gente sentir é a presença do Sol, que é o ciclo do carbono, que faz com que tenhamos a vida física para o espírito desenvolvimento. Beleza. Então, dentro da origem pagã, que é a celebração da primavera no hemisfério norte, eles usavam essa celebração às deusas Ostre e Ostara, que é a deusa da fertilidade, do amor e do renascimento na mitologia. Aí eu vou falar uns nomes aqui: anglo-saxana, mitologia nórdica e na mitologia germânica. Esse povo é muito antigo na Terra, viu, pessoal? Antecede a vinda do Cristo. Esse povo culminou com uma parte lá daquela galera que está meio misturada na cruzada, onde teve uma divisão lá. Vocês vão lembrar daquele filme A Cruzada? Ele é muito retratado essa batalha que tinha entre os muçulmanos, lá representados por Saladin, né? E o rei, que era o Balduíno, que era o rei que usava máscara lá, que tinha mais ou menos 29 anos, ganhou a guerra com 300 soldados e ganhou lá mais de não sei quantos mil de Saladino, que justamente esse rei defendia a bandeira cristã, né? Essa briga ainda está lá até hoje, já nós vamos falar dela rapidinho no fechamento. Então, sinônimos e conceitos: ressurreição, renascimento, passagem, libertação, uma nova vida, o domingo de Ramos, a Semana Santa. E dentro dos símbolos nós temos o ovo de Páscoa, o coelho, que simbolizam a fertilidade, a esperança e o renascimento da vida.
Então toda essa magia em torno do coelhinho da Páscoa, bom, coelho bota ovo? Não bota. Mas tem toda essa simbologia muito antiga que foi feito, que foi adaptada a toda uma pressão comercial. Imagina, gente, se não tivesse isso, o que seria dos cacaueiros brasileiros? Se bem que hoje tem cacau fora do Brasil, mas o ciclo do cacau foi uma grande potência no estado da Bahia nos últimos séculos passados, né? Assistiram lá a novela da, como é que chama, Gabriela lá, apesar de toda aquela magia que tem em cima daquilo, a força econômica é o cacau, é o chocolate, né? Então a columba pascal, que é aquele bolo com chocolate, que é um pão, ele representa a partilha. Então, quando a gente vai distribuir ovo de Páscoa, a gente não dá um para cada criança, agora a columba não. Nós dividimos entre a família. Olha a simbologia interessante disso aí. E aí vem a reunião familiar. A Páscoa é o tempo de reunir a família e compartilhar refeições e fortalecer os laços, né? Então, para muitas famílias, o domingo de Páscoa é muito importante estar junto, para quem ainda tem encarnado a maioria dos componentes, porque o ciclo natural da vida às vezes nem sempre permite isso. Tá papai, mamãe, vovô, titia, sobrinho, né? Mas nós sabemos que isso chega um momento da nossa vida que não tem mais condição. Por isso que a gente tem que se preparar nessa simbologia. Por quê? Essa simbologia nos diz realmente que Jesus nos provou que a vida após a morte ela existe, e ele provou isso com a ressurreição. Então, na sexta-feira santa é o dia de oração e jejum para os cristãos, porque é justamente um dia que se recorda. Mas, gente, não adianta não comer carne, viu? Se não fizer o jejum do pensamento, da palavra, do sentimento, né? Aliás, como eu falei do Saladino aqui, existe o cumprimento, né? Que Salam aleikum, aleikum salam, né? Que eles se cumprimentam, né? E ele justamente muitas vezes faz esse sinal. Meus pensamentos, minhas palavras e meus sentimentos estejam com Deus. É isso que a gente tem que professar. Agora a Páscoa para nós espíritas. Vamos lá. A Páscoa na visão espírita não é celebrada como ritual ou feriado religioso, mas interpretada como um símbolo da imortalidade da alma e da renovação interior. Foca-se na vitória do espírito sobre a matéria, destacando a ressurreição como prova da vida após a morte e o convite à caridade contínua, o desapego e a reforma íntima superando o egoísmo. Olha que interessante, reforma íntima. Tudo que a gente trabalha aqui na divulgação da nossa doutrina está alicerçado no bom dia, sejam bem-vindos. Tudo jóia, querido? Tudo bem? Fique à vontade. Então, tudo que a gente se esforça para fazer dentro da casa espírita, dentro de toda essa estrutura que é dita o Espiritismo ou a doutrina espírita, está muito mais além do que nos prepararmos para reuniões mediúnicas. Se preparar mediunicamente é justamente utilizar da ferramenta que todos nós temos, cada um num grau, né? Isso aí é explicado nos estudos. Para o quê? Fazer o quê com a mediunidade? Caridade. Continuar proporcionando àqueles que já não estão na carne e não se alinham moralmente com os seus sentimentos, com suas palavras e seus pensamentos, com a lei maior da caridade do Cristo. Então, os principais aspectos da Páscoa no Espiritismo são ressurreição simbólica. O Espiritismo não interpreta a ressurreição de Jesus como a volta ao mesmo corpo físico, porque isso é contra uma lei natural, né? Mas como a prova de que o espírito sobrevive à morte e mantém sua individualidade. É a vitória do amor e da vida sobre a morte física, né? A libertação do egoísmo. A data é vista como um convite à passagem ao significado original da Páscoa. E é justamente a gente trabalhar as imperfeições morais para a evidência dos ensinamentos de Jesus, libertando-se do orgulho e do egoísmo. Isso é uma coisa muito difícil. A gente às vezes não presta atenção. Às vezes a gente acredita, eu falo a gente, a coletividade, tá? Que agora eu sou espírita, porque os espíritas são os que mais expõem o propósito da Boa Nova,
que foi dita por Jesus quando disse: eu não virá depois de mim quem? O Espírito da verdade. Nada mais essa emanação do Espírito crístico. Eu uso muito essa palavra crístico, pessoal, que é para a gente entender que o Espírito que emulou Jesus de Nazaré é o Espírito crístico, comprometido com a evolução do orbe terrestre e todas as constelações que gravitam em torno dela, todo esse universo solar, né? Então, a caridade no cotidiano é outro ponto, outro aspecto importante para nós espíritas. Mais do que um dia, a Páscoa representa o compromisso com a caridade e o amor ao próximo, que devem ser praticados durante todo o ano e não apenas na data comemorativa. Nós fazemos isso o ano inteiro, né? A Vivi acabou de dizer aqui, explicar e convidar, principalmente, tá? Para vir servir na causa da caridade, levar o conforto. Ontem houve um grande simbolismo muito bonito aqui na casa, a distribuição de chocolate. Por quê? Nós precisamos disso para que as pessoas venham. Tá? A caridade de fornecer alimento, pessoal, a gente precisa às vezes fortalecer o corpo para que realmente o corpo dê condições para o espírito ter flexibilidade de receber a evangelização. Por isso que tem sopa, tem um almoço fraterno. Existe um mecanismo espiritual muito grande nisso aí, que a gente não imagina a energia que é depositada pelos espíritos em cada pratinho de macarrão que é servido aqui no sábado, que não está mais servindo, mas está indo na cesta básica, mas está indo no chocolate, tem na pipoca, tem na água fluidificada. Aliás, vocês levam água para casa? Daqui a pouco eu estou trazendo garrafa daquela de 20 litros. Estou trazendo 2 pés, porque eu estou usando não só para beber, como para fazer todo o processo que eu tenho que fazer na minha cirurgia com a água fluidificada. Que as moléculas daquela água foram manipuladas pela espiritualidade terapêutica da casa. É difícil a gente aceitar isso, nós ainda estamos cheios de paradigma, mas é muito eficiente, né? Então, dando continuidade aqui, a renovação interior, outra proposta. O fogo e a reforma íntima, o esforço diário de cada um para melhorar moralmente e evoluir espiritualmente. O amor incondicional. A crucificação é compreendida como o exemplo máximo de amor, compaixão e renúncia de Jesus, exemplificando a grandeza moral e o perdão. Vocês imaginam um espírito excelso, que é o espírito crístico, se reduzir a uma encarnação na Terra e passar por todos os sofrimentos da carne e mostrar a fé e a renúncia. Um grande exemplo que ele nos deu há 2050, né? Porque 2025 é onde marca o começo da nova era. Então vocês imaginam a preparação anterior, que já foi de José, de Maria. Imagina gestar uma criatura excelsa dessa, a preparação de todos os corpos astrais desse espírito reencarnado que foi Maria e José, cheio de imperfeição, porque aqui na Terra só reencarna imperfeito. O único perfeito que teve aqui foi Jesus. Nós tudo temos coceira para coçar até que a gente consegue sanar essas mazelas, não é? Em suma, os espíritos celebram a Páscoa através da vivência dos ensinamentos cristãos, focando na elevação da consciência e na certeza da vida moral. Ressurreição e imortalidade, renovação interior e reforma íntima, e o foco nos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu posso dizer assim para vocês. Tipo assim, a gente fala que o Espírito nosso tem uma jornada, e toda jornada é o quê? É uma viagem, é um processo de caminhada. Então vamos citar um exemplo. Para o piloto de avião poder sair de um ponto A para um ponto B, ele precisa do que? De uma carta, né, de navegação aérea, que é o mapa, e toda uma programação, porque tem lugar que ele vai ter que desviar de turbulência e tudo. Então o que acontece? Nós temos essa carta de navegação. E principalmente nós, dentro da doutrina espírita, nós temos um resumo muito grande, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele está tão resumido para a gente. Eu conheci, na minha caminhada por aí, pessoas que começaram a evangelização dentro do Espiritismo utilizando a Bíblia, porque ainda não tinha chegado o Evangelho. Isso lá nos fundou do Mato Grosso. Eu ouvi o relato.
de um senhor que foi um grande companheiro de estudo, que ele falava, papai nos evangelizava dentro já da doutrina sem o evangelho, porque ele não tinha o exemplar ainda. Então ele utilizava a Bíblia, então nós estudamos a Bíblia para ter conhecimento do evangelho. Mas por que eu citei o espírito crístico e o Brasil? Eu vou falar um rapidinho aqui, porque o tempo já está esgotando para a gente, sobre esse livro. Esse livro, essa psicografia maravilhosa do Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, é um grande legado que eu acredito que todos nós que somos buscadores dentro da decodificação espírita de Kardec reencarnados no Brasil, precisávamos estudar esse livro um pouco. Principalmente nessa atual conjuntura planetária que vivemos de tantas guerras. Nesse momento que estamos aqui, vivenciando, existem mísseis caindo lá no Oriente Médio, lá próximo à Terra Santa, Palestina, aonde foi colocada a semente naquela terra do cristianismo. Então eu vou fazer uma leitura, se a gente passar uns 15 minutos, vocês não reparam não, porque é muito grandioso isso aqui, né? Então vamos lá. O primeiro capítulo diz assim, coração do mundo. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Começou a secar o raio. Estou tomando muito antibiótico e anti-inflamatório e me dá muita secura, né? Não sei, pelo menos no meu organismo. Então vamos lá. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Olha que isso aqui foi psicografado há muitos anos atrás. Né? Desde as pregações de Pedro o Eremita, que não é o Pedro de Cafarnaum. Pedro Eremita foi um monge francês, um dos principais pregadores na primeira cruzada. Tá? Até a morte de Luís IX, diante de Tunis, um acontecimento que coloca um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas. As sombras da idade medieval confundiram lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão, quando se matava pela fé. O Brasil experienciou isso aí logo depois do descobrimento. Lembra daquelas companhias que iam atrás de ouro, esmeralda, capitaneada por grandes sacerdotes do cristianismo? Foi após essa época, no último cartel do século XIV, lá para os findar de 1300, início de 1400, que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formaram a corte maravilhosa. Vocês já viram, principalmente em algumas psicografias do Chico com André Luiz, quando vem um espírito mais excelso ministrar ensinamentos em colônias mais inferiores. Né? É sempre relatado toda a condição vibratória, muito bela, muito bonita, para que esse espírito venha nos campos mais densos. Né? Então imagina Jesus Cristo. Então anjos e tronos formaram-lhe a corte maravilhosa dos céus à terra. Foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó. Isso é uma simbologia, pessoal, que é justamente a tal da escada que separa o céu da terra, o mundo mais espiritual e sutil do material imenso. Né? Então Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de trevas. Mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresenta ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias de lama da impenitência, do orgulho das criaturas humanas. E em 1300 Jesus via a condição densa plasmada pelo sentimento de ódio, amor, raiva, egoísmo na psicosfera terrestre, principalmente nas camadas que envolveram a Terra. Hoje isso está mais preto um pouco, a gente ouve os relatos dos nossos irmãos da espiritualidade que traz através das psicografias, e muitas vezes eles têm dificuldade de chegar mais para dentro do órgão por causa dessas transições pesadas, né? Nefastas, ou seja, energia densa negativa,
e que eles precisam fazer um grande preparo para passar isso aí. É que nem a história para cruzar o pântano. Se bem que o pântano tem uma grande necessidade de existir, mas não é difícil. Você vem numa estrada bonita, perfumada. O pântano muitas vezes fede, é difícil, é doloroso, mas nós temos que transpor, não é verdade? Então, no coração da Umbria vivia cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Rúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando das criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. O trem estava feio. E olha que 1.300 anos antes ele veio em pessoa lançar a sementinha. Jesus de Nazaré. Beleza? Então, com sua voz meiga e suave, ele interroga um de seus tutelados, que era um espírito de grande envergadura, chamado Eliu. Né? Então ele disse assim: Eliu, que era um de seus mensageiros, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida. Fratricida vem da palavra frater, no latim significa irmão. Tá? Então a luta entre irmãos se degladiando. Né? Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvaiados. Quem que matou a vida? 2 irmãos, lá na simbologia. Não é? Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Esses movimentos, Senhor, se intensificam as relações dos povos na terra, aproximando o Oriente do Ocidente, quando houve as migrações, né? Vocês sabiam que o próprio descobrimento do Brasil, que foi agora, comemoraremos no próximo dia 22, por isso que eu estou falando das datas nesse período da importância. Né? Era o quê? Era a busca das Índias. Os portugueses estavam buscando todo aquele comércio das especiarias e muitas outras ofertas que vinham das regiões mais ocidentais. Então saíam do Oriente, iam para o Ocidente, era todo aquele mercantilismo. Né? Então, a solidariedade nessas experiências penosas, novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Foi quando várias pátrias começaram a se interagir, ou seja, irmãos encarnados em vários lugares do mundo começaram a ter comunhão. Hoje nós não temos uma coletividade de pensamento, de busca de fé e autoconhecimento. Nós não temos o hinduísmo, o budismo e muitas outras frentes variadas por aí que sempre buscam a perfeição do espírito. É isso aí, né? Sobretudo devemos considerar que os príncipes cristãos empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos, ou seja, cultuar o quê? Os templos externos. Não é? Jesus não fundou nenhuma igreja, você sabe disso, né? Mas retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro, Jesus. Qual lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, pairam a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino, eu voltei a falar Saladino, lembra do filme As Cruzadas, para quem assistiu? Saladino era o líder lá dos muçulmanos, que degladiava com os cristãos, né? Então era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, que é justamente aquela região da Mesopotâmia onde reencarnou o nobre mestre. E que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa. Essa é a briga. A turma de lá não aceita que Cristo é o Salvador. Eles ainda esperam lá, né? Tem a fé deles.
Então, meus irmãos, é como se a sua vida devassasse todos os mistérios do porvir, continuou Jesus dizendo: infelizmente não ver senão o caminho do sofrimento, para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina, na inveja e na felonia pelo predomínio do mais forte. O que está acontecendo no Oriente Médio hoje, nesse horário, nesse momento, né? A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Ou seja, todos aqueles seres que se encontravam em torno de Jesus eram espíritos melhoradores, espíritos que já habitavam mundos onde o amor já reinava na sua plenitude. A gente estuda isso no Pentateuco aí, né? Por isso que é importante vir estudar para a gente não morrer na ignorância, né? Senhor, se esses povos infelizes, isso já é intervenção de Eli, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde os espíritos jovens e simples dão a semente de uma vida nova. Deixa eu tomar aqui. Estou secando. Olha só que interessante. A certeza de uma vida nova nessas terras, para além dos grandes oceanos. Aquele tempo o Oceano Atlântico era muito pouco penetrado. Tinha muito medo, né? A coisa era lá para o Pacífico, lá do outro lado, lá Mediterrâneo, andava muito por lá, né? E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. São 3 Américas, né? Do norte, central e do sul, onde estamos nós. O Senhor abençoa aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as árvores lhe homenageavam a inefável presença com cantares harmoniosos. Olha só, que coisa interessante que nós vamos ouvir aqui. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do Mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Eliu pergunta a ele, onde ficam nessas terras novas o recanto planetário, do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Agora vem, pessoal. Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens do céu aos vossos martírios na terra, fica mais no sul. No sul, mais para hemisfério sul. Nós estamos na América do Sul. Qual que é o símbolo da nossa pátria? Está no brasão, na bandeira. Aquelas 5 estrelinhas que tem, além das outras todas que simbolizam cada estado brasileiro. Lembra disso? Cruzeiro do Sul? Não é verdade? Que é um grande símbolo de orientação para quem está perdido na navegação terrestre. Quando você se perde no mato, você se perder no dia, você tem que ver onde o sol nasce. Lembra da escola? Mão direita para onde o sol nasce, mão esquerda para onde o sol se põe. Tem o leste, o oeste, o norte e o sul. Não é assim? Quando é de noite, você se orienta pelo cruzeiro. Não é assim? Tá vendo só? E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formando estrelas rutilantes. Olha só, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos.
muita responsabilidade. Reencarnamos aqui. Aí eu falei. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é coisa material. Concretizou-se. É sinal que hora de parar com a leitura. Para encerrarmos a palestra. Vocês viram a responsabilidade que nós temos como espíritos reencarnados nessa terra. Eu convido vocês a estudarem esse livro. Se não tiver, pede panecas, menino atrás, entendeu? Baixem o PDF. Vamos entender. Recentemente eu fiz uma palestra que fala quem que eu sou, onde eu estou e para onde que eu vou. Quis mais dizer isso. Nós estamos no lugar certo. Nós temos N amigos, colegas e familiares que partiram do Brasil. Não abandonaram nada, não. Estão buscando aprendizado. Eu mesmo tenho muita vontade de conhecer alguns lugares, e agora não sei se ainda esse restante dessa metade de século de vida que eu tenho, que eu já cumpri meio século, né? Então tem o restante do século, não sei até onde eu vou agora. Ah, você é novo, sou, mas eu sei, né? Tanta coisa acontece, mas ainda gostaria de ter uma experiência, de repente, transcontinental, né? Que viagem internacional é fácil, vai ali no Paraguai, na Argentina, é outro país, né? Mas olha só que interessante, a responsabilidade que nós, como os espíritos imperfeitos, que, quiçá, milênios ou milênios, estamos tentando nos melhorar e estamos recebendo esse influxo crístico. Desde que o mundo é mundo, desde a divisão celular, da formação de toda essa organização genética, que ainda é cheia de imperfeições, que são caminhos de aprendizado, para que o espírito aprenda, se eduque, a ter um coração, uma mente e um sentimento mais harmonioso, para que os propósitos crísticos se cumpram sobre a terra. Quais são esses propósitos? Elevar a qualidade moral, porque intelectual nós estamos bem, graças a Deus, só não estamos melhor porque não somos merecedores de mais conhecimento. Porque olha só, tanta tecnologia, hoje estão movimentando menos figuras encarnadas numa guerra, mas estão atingindo massas com tecnologia, drones, né, mecanismos de dizimar, ou seja, coisa de matar, gente. Eu fico enrolando para não falar a palavra pesada, mas nós temos que falar. A verdade, nós temos coceira para sentir o efeito da unha ferindo a pele. Então nós temos um legado muito grande, nós brasileiros. Precisamos ficar avessos e alheios à situação? Não, muito pelo contrário. Podemos nos envolver com isso? Podemos, através do quê? Da fé. No propósito crístico. Ele falou aqui, lá nessa convenção espiritual da qual ele foi organizar o processo do descobrimento do Brasil. E ele falou, estou triste, o que eu levei brotou, nasceu a árvore, mas não está dando fruto. E nós nessa terra abençoada, que, com perdão da palavra, para tirar um pouco da seriedade, aqui é um lugar, se você cavucar e fazer sua necessidade, periga nascer um pé de alguma coisa ali. Ah, isso não existe. Vocês conhecem a anta? Bicho. Gente, se referir a uma pessoa que tenha um déficit de inteligência ou tem uma ignorância, aquele animal é um erro. Aquele animal chama-se jardineiro da natureza. O processo digestivo que ele tem quebra a dormência de sementes de árvores importantes para a produção de oxigênio, de frutos, de transpor a terra profunda, principalmente onde ela vive, no Cerrado brasileiro. O Cerrado é uma floresta amazônica de ponta cabeça. Na Amazônia tem árvores de 100 metros com raiz rasa. No Cerrado tem árvores de 1,5 metro com raízes muito profundas. Por isso que nós temos o aquífero Guarani. Olha a sabedoria divina para organizar todo esse processo planetário para a gente evoluir, gente. E nós brasileiros temos tudo isso. Nós temos 5 biomas.
Nós temos Cerrado, Pantanal, Pampa Gaúcho, a Caatinga e a Floresta Amazônica. Olha só, para evoluir dentro da natureza magnífica que Jesus ressaltou. Então vocês veem quantas condições. E aqui nesse livro fala aí do processo reencarnatório, fala da vinda dos irmãos africanos, do egoísmo de muitas outras frentes que vieram. Então, pessoal, essa data é muito importante. E eu convido vocês a refletir sobre isso que a gente tentou falar aqui com muita dificuldade, né, com muita emoção, que eu me emociono muito, isso não nego para ninguém. Deixa eu montar aqui minha lente. Eu vou precisar ler uma prece que eu fiz, aí perdi até a lente. Mas Você colocou. Coloquei? Não coloquei. Deixa depois mas eu amplio aqui, dou um zoom aqui, que ainda bem que eu não. Eu ia escrever, mas a espiritualidade me não escreve, se o outro vai dar problema, vai te deixar de a pé, você não tem uma reserva, é só isso, fala tudo. Então, que aí você amplia, o recurso tecnológico abençoado. Isso aqui é uma benção, mas cuidado, hein? Isso bagunça família, bagunça tudo. E para a gente encerrar, eu vou fazer uma prece muito bacana, que chama-se a prece do anjo Ismael, que veio ser esse anjo Ismael, um grande zelador do Brasil. Né? É uma prece muito bonita. Né? Oi? Não, é zóio cansado mesmo, é mal doendo. 40, 50, 60, então se for até uns 2 graus, é bom, é o seu? Olha que benção, tá vendo, gente? Como é que a gente tem que ser? Opa, maravilha, ó. Muito bonito. Ficou bom? Tá vendo como é que, ó, olha só quanta endorfina essa risada dissipou no coração de vocês. Porque eu tenho certeza que em algum momento vocês falaram, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo aqui nesse mundo? Por isso que eu procuro fazer assim, umas palestras um pouco alegres, né? Deixa a coisa firme para os irmãos que são mais evoluídos que eu, que estudam mais. Eu sou meio procrastinador, então a gente tenta levar um pouco na brincadeira, mas tudo tem profundidade. O pessoal que está mais acostumado comigo sabe. Então, assim, ó, vamos nesse momento para a prece. Então, vamos. Quem quer fechar o olho pode fechar. Vou manter a luz acesa para não poder ler. Glórias a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os seus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em nossos corações a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a nós, que nos achamos ligados ao pesado fato da matéria, a orientação perfeita no caminho do bem, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, dá paz e misericórdia aos nossos inimigos e recebe no teu seio bendito a prece dos últimos de seus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, leva-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, o santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Estrela amiga, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, que assim seja. Meus irmãos, que possamos refletir muito sobre isso, tá? Peço perdão assim pelas minhas imperfeições, em falar um pouco, né, e me emocionar, mas eu falo para vocês,
nós brasileiros temos uma responsabilidade muito grande, tá? E não é quando eu falo brasileiro, meus irmãos, não esqueçamos que nós, descendentes da colonização, somos visitantes por intermédio de Jesus, nos foi permitido, através da nossa ancestralidade, estar aqui. Porque aqui já estavam semeadas as almas preparadas para receber uma grande lição, que eram os nativos indígenas. Está escrito ali, ó, psicografia do Chico, Humberto de Campos, sob orientação do Cristo. Boa Páscoa a todos, muito obrigado, que Deus abençoe, que tenhamos uma semana repleta e não se esqueça, no dia do descobrimento do Brasil, vamos agradecer por essa bênção que foi esse país maravilhoso, pois o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que assim seja. Muito bem.